Grandezas diretamente proporcionais multiplica. Não, divide. Não, inversa que multiplica. Ah, já errei tudo de novo. Você já passou por isso alguma vez? Confundir grandezas direta, inversamente proporcionais, multiplica, divide, razão e proporção. Lembrando que esse tema, razão e proporção, cai muito nas provas de vestibular. E ele está dentro da matemática básica. E não é porque é matemática básica que é matemática fácil. Traduza certo. Matemática básica porque ela é a base. Você vai usar muito de razão e proporção dentro de outras questões, dentro de outras partes da matemática também, como na geometria, talvez uma função, talvez uma probabilidade, você pode e tem grande chance de utilizar isso daqui. Mas Adriano, falar de razão e proporção propriamente dentro desse tema aqui, dentro desse assunto, tem questões boas? Tem definições importantes? Claro que tem, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Vamos lá então, primeira coisa quando se fala de razão. Adri, quando eu falo de razão, eu tenho que saber qual é a definição disso. Afinal de contas, o que significa a bendita, a tal da razão? Quando eu vejo numa questão que algo está na razão, o que quer dizer isso? Vamos entender? A razão entre A e B. A razão entre dois números, a razão entre um A e um B, nada mais é que o quociente entre eles. Ah, Adriano, que legal falar que a razão é um quociente. Eu continuo sem entender. O que é um quociente? Quociente é uma divisão. E se é uma divisão, é uma fração. Então, quando eu falo da razão entre A e B, eu estou falando da fração A dividido por B. Claro, para que ela exista, o B tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que uma questão falar de uma razão, eu vou falar de uma divisão. Eu vou escrever na forma de uma divisão ou de uma fração. Quando eu falo em fração, tem dois elementos ali, o de cima e o de baixo. Claro, para não falar o de cima e o de baixo, vamos dar os nomes corretos aí. Vamos lá? Será que você lembra? Quem é o A? Adri, o A é o de cima. Não, para. Vai lá. Esse cara que é o de cima, que é o A, o nome dele é numerador e tem um nome um pouco mais técnico que é antecessor. Mas normalmente nós utilizamos esse primeiro. E o B, aquele que fica na parte de baixo, quem é ele? Ele é o denominador. E o nome técnico seria consequente. Mas Adriano, vamos entender o quê? Não só o que é o nome de cada um, mas o que cada um deles faz. Será que você lembra? Vai lá. Quem é o cara que pega o todo, que pega uma grandeza e divide? É o denominador. Esse é que vai dividir em partes iguais. E o numerador, que é o A, é o de cima, é o que vai pegar. Então, Adriano, o denominador divide e o numerador ele pega. Uma linguagem fácil, simples para você entender. Essa é uma das propostas do MTM. Fazer que você entenda a matemática, que é tão temida, tão assustadora, você olhar para ela e dizer, é fácil. Eu consigo entender. Se cair na minha prova de vestibular, eu vou acertar. De maneira simples, rápida e fácil. Adriano, se a razão é uma divisão, a divisão é uma fração, vamos falar um pouquinho mais agora o quê? Sobre as frações. Adri, falando um pouquinho mais de fração, quando se fala em fração, existe uma classificação para as frações. Eu não quero que você se atenha ao nome da classificação, mas já que ela existe, eu vou te mostrar. Mas muito mais entender e relembrar como é que funciona uma fração. Como assim como é que funciona uma fração? Olha só, quando eu falo de uma fração própria, o que é uma fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Olha só o exemplo, 5/8. O numerador é menor que o denominador. Bateu, legal. Mas agora entenda o que é 5/8 de alguma coisa. Imagina, 5/8 de um grupo de pessoas, 5/8 de um salário, de um valor monetário. O que é 5/8 de alguma coisa? É pegar essa alguma coisa e dividir em quantas partes? Fala pra mim, você tem que participar da minha aula. Responde aí. Não sei onde é que você tá, não sei onde é que você tá vendo essa aula, mas responde. E se puder responder em voz alta, é ainda melhor. Você vai gravar ainda mais o conteúdo. Você tá louco, Adriano? Eu vou responder em voz alta aqui, vão achar que eu tô doido. Vem aí, é aula de matemática. Vem nessa doideira junto e você grava melhor o conteúdo. Vamos lá então? Se eu quero 5/8 de alguma coisa, eu vou pegar essa alguma coisa, o número de pessoas, o valor monetário, seja lá o que for, e eu vou dividir em quantas partes? 8, boa! E eu vou pegar quantas dessas 8 partes? 5. O de baixo ele divide e o de cima ele
pega. Exemplo, você vai comer uma pizza bem gostosa e eu vou comer 5/8 da pizza. Primeiro que você vai passar mal, muito provável. Mas digamos que você vai comer 5/8 de uma pizza. Você vai pegar aquela pizza e vai dividir em quantas fatias? 8 fatias. E dessas 8 fatias, quantas você vai pegar? 5 que você vai pegar. E isso é 5/8 de alguma coisa. Pegou bem? Entendeu? O que é uma fração imprópria? A fração é imprópria quando agora o numerador ele é maior que o denominador, porém não múltiplo. Você já vai entender isso. Adri, se o de cima é maior que o de baixo, mas não é múltiplo, é uma fração imprópria. Por exemplo, 4/3. Agora vamos entender o que é 4/3 de alguma coisa. Você vai pegar essa alguma coisa e vai dividir em quantas partes? 3. E vai pegar quantas? 4? Ih, Adriano, tá meio estranho isso. Se eu dividir em 3, peguei. E acabou? Como é que eu vou pegar a quarta parte? Opa! Então eu vou dividir algo em 3 e vou pegar as 3. Eu vou pegar uma outra unidade, ou seja, mais um inteiro, e dividir em 3. E aí pegar uma dessas 3. Ou seja, a fração imprópria, quando eu tenho um numerador maior que o denominador, eu tenho uma parte inteira mais uma fração, que dava origem aos números mistos, que hoje nem se usa mais tanto assim. Vamos entender na prática aqui? Com a pizza, né? Sempre bom. Pega a sua pizza e divide em quantas partes? 3. Quantas você vai pegar? As 3. Eu peguei 1/3, outro terço e outro terço. Mas como eu tenho que pegar 4/3, eu vou pegar uma outra pizza, dividir novamente em 3 partes e agora eu pego apenas uma delas. Vamos lá. Quantos terços eu peguei? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Então eu peguei o quê? 4/3. Ou seja, 4/3 é 1 mais 1/3. Que você já viu lá na aula de operações com frações, como é que faz essa operação. E se você fizer, vai dar o 4/3. Mas Adri, se o numerador é maior que o denominador, mas é um múltiplo, por exemplo, 20/5. Isso é o que a gente chama de uma fração aparente. Por quê? Porque ela aparenta ser uma fração, mas na realidade não é. Se eu pegar 20/5, 20 dividido por 5 vai dar o quê? 4, que é um número inteiro, é uma quantidade inteira. Pegou bem? Relembrou? Então o de baixo ele divide e o de cima ele pega. E com isso já dá para fazer questão. Já dá para eu te mostrar uma baita de uma questão que pode cair num vestibular parecida de repente para você resolver. Bora lá então? Vem comigo, vamos resolver essa questão, eu e você, juntinhos. Foi lá. Numa sessão do TRE, trabalhavam 32 funcionários dando atendimento ao público. E você já sabe que se a questão é com historinha, se o texto é grande ou não, já é importante que você vai o quê? Destacando. Que você vá sublinhando aquilo que é o mais importante. Para não ficar voltando no texto a todo momento. E sim você já pega o que é mais importante e com isso você resolve. Bom, total de 32 funcionários, então esse total é obviamente importante. Olha comigo, a razão. Opa, se falou de razão, é óbvio que vai ser importante. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. E quando fala de razão, eu falo de uma o quê? De uma divisão. Então é a divisão entre quem? Entre os homens e as mulheres daquele local, daquela sessão do TRE. E nessa ordem, essa razão nessa ordem de homens para mulheres é de 3/5. Beleza, peguei as informações. Mas como é que eu vou montar isso? Como é que eu vou equacionar? Calma, já vou chegar lá. Só para finalizar, é talvez meio óbvia a pergunta que a GAF vai fazer, mas vamos ver a pergunta. É correto afirmar que nessa sessão o atendimento é dado por quantos homens e quantas mulheres? Eu sei que você está com vontade de pegar e testar as alternativas, mas vai que você está numa prova discursiva. Vai que você está numa prova que não dê para testar as alternativas, porque talvez nem a alternativa tenha. Você tem que aprender a resolver. Mas eu não vou negar, essa questão em particular, testar as alternativas é uma boa opção e lá no final eu vou te mostrar como é que você faz isso depois de você entender toda a resolução. Bora resolver então? Vamos lá. Primeira coisa importante, nós destacamos, eu e você aqui, nós destacamos o quê? As partes importantes. E é com elas que nós vamos resolver. Adri, só tem uma maneira de resolver essa questão? Não, tem mais maneiras, assim como toda a matemática em geral, né? Uma mesma questão tem vários caminhos e aqui no MTM você vai ver sempre nas questões mais de um caminho para resolver, mais de uma ideia para você operar e encontrar a resposta. Vou te mostrar a primeira ideia de como resolver. Vamos lá? São, Adri, 32 funcionários, mas é um grupo dividido em homens e mulheres. Eu tenho que dar alguma letra, algum nome aí.
Eu vou chamar de H o número de quê? O número de homens, é óbvio, né? Ai, Adri, deixa eu chamar de X e Y. Tá, você pode chamar do que você quiser. X, Y, A, B. Eu vou chamar de H o número de homens e, obviamente, M o número de quê? O número de mulheres. Eu vou chamar de letras óbvias. Faça isso também. Chame de letras que naturalmente você vai lembrar o que elas representam, o que elas significam. Bom, se H é o número de homens e M é o número de mulheres, e foi dito que é um total de 32 funcionários, qual é a primeira equação que eu vou encontrar? Que o número de homens, H, mais o número de mulheres, M, é igual a 32. Faz sentido? Bom, montamos a primeira equação. E quando eu tenho uma equação com duas variáveis, se eu encontrar mais uma equação com as mesmas duas variáveis, eu vou poder fazer um sisteminha para resolver. E Adriano, onde é que está essa outra equação com as mesmas duas variáveis no restante da informação? Falou que a razão, e quando fala em razão é uma divisão. Então olha só, a razão, que é uma divisão, entre o número de homens e o número de mulheres. Se homens eu chamei de H e mulheres eu chamei de M, e a razão é de H para M, basta fazer H dividido por M. Vamos entender de novo? Vai lá. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, homens, H, razão, divisão, pelo número de mulheres, que é M. Portanto, H dividido por M. Adri, esta razão, esta divisão é de 3 para 5. Ou seja, é igual ao 3 dividido por 5. Isso quer dizer que nessa seção tem 3 homens e 5 mulheres? Não, porque não daria o total de 32. Mas a cada 3 homens tem 5 mulheres. Ok? Se eu tenho duas equações com duas variáveis, eu posso fazer o quê? Resolver um sistema nesse caso. Que eu posso fazer pelo método da substituição ou até pelo método da adição. Aí é você que escolhe. Eu, claro, nesse momento tive que escolher alguma das maneiras para resolver e nesse caso eu escolhi o quê? Eu escolhi resolver pelo método da substituição. Então, dadas as duas equações, o que eu vou fazer? Eu vou isolar em uma, jogar na outra e aí é continha até o final. Claro, não é porque é continha que você vai menosprezar. Tem que acertar a continha até o final. Bora junto comigo? Vamos lá. Eu vou isolar nessa equação o H. Para isolar o H nesta equação, eu vou multiplicar os dois lados por M. Quando eu multiplicar o lado esquerdo por M, vai cancelar o M. Quando eu multiplicar o lado direito por M, vai ficar 3 vezes M, que é 3M, nesse caso dividido por 5. Então H é igual a 3M dividido por 5. Adriano, esse H é igual a esse H? Claro que é. E se esse H é igual a esse H, no lugar deste H, eu vou colocar o quê? 3M dividido por 5. Fechou? Então tá. Substituir aquele H por 3M dividido por 5. Aí eu tenho que resolver agora o quê? Uma soma que envolve fração. Se tem uma soma que envolve fração, eu resolvo começando através de tirar o... Isso! Mínimo múltiplo comum. E detalhe, eu posso fazer o mínimo múltiplo comum só de um lado da igualdade, para daí continuar resolvendo, ou eu já posso fazer dos dois lados. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores, dos carinhas que estão na parte de baixo. E o MMC entre 5, 1 e 1 vai dar o quê? 5. E para facilitar, eu já vou fazer dos dois lados da igualdade. Você lembra como é que faz a continha? Será que lembra mesmo? Vai lá. Você vai pegar esse denominador comum, vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Boa, vem no embalo comigo, vá. 5 dividido por 5. 1 vezes 3M. 3M. 5 dividido por 1. 5 vezes M. 5M. 5 dividido por 1. 5 vezes 32. 5 vezes 32. Ih, o Adri não sabe resolver. É claro que eu sei, mas para que resolver uma conta intermediária? Não fique resolvendo continhas ali no meio. Pode ser que lá no final dê para simplificar, e aí fica muito melhor. Se não der para simplificar, paciência e resolve assim. Como eu fiz o denominador comum dos dois lados da igualdade, eu poderia pegar agora e multiplicar os dois lados por 5, que vai fazer com que esse 5 vá embora. Faz sentido? E aí sobraria o quê? 3M mais 5M, que vai dar 8M. E aí fica 8M igual a 5 vezes 32. Adri, se tem um 8 multiplicando e eu quero eliminar uma multiplicação, você divide os dois lados por 8. E se eu dividir essa continha os dois lados por 8, e olha ali, eu tenho que o quê? 32 e 8 são múltiplos de 8. E aí eu posso o quê? Simplificar. Vamos lá, simplificando 32 por 8, dividindo os dois, sobra quanto? 4. E 4 vezes 5 dá 20. Então são 20 mulheres. E aí para finalizar,
Adriano, se o total é 32 e mulheres é 20, o número de homens só pode ser o quê? Igual a 12. Então a continha final só para encerrar. São 12 homens e 20 mulheres nessa sessão do TRE, segundo todas as informações que nós tínhamos. Pegou a questão? Montei duas equações, isolei em uma, joguei na outra, fiz as contas e encontrei os dois valores. Mas tem uma outra maneira de você resolver essa mesma questão. Sério, Adriano? Tem outra maneira? Tem. Ela é até mais rápida. Olha só uma outra maneira de você resolver essa mesma questão. São as mesmas informações, obviamente é a mesma questão, só que agora eu vou começar um pouquinho diferente. Adriano, eu vou começar colocando uma variável a mais, mas as duas de antes eu vou manter. H é o número de homens, M vai ser o número de mulheres, obviamente, mas agora eu vou trabalhar com o total. E esse total é o número de funcionários, e eu vou chamar a letra F. Então F é o nosso total de funcionários. Bom, se F é o total de funcionários, e eu sei que os funcionários são 32, eu já sei que o F é igual a 32. Uma equação meio óbvia, é um valor já determinado ali. Mas olha o que vai acontecer agora. A razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 5. E vamos lá? O que é razão? Razão é uma divisão. A divisão de homens para mulheres, ou seja, H dividido por M, é a mesma coisa que 3 dividido por 5. De novo, isso quer dizer que tem 3 homens e 5 mulheres? Não. Mas isso quer dizer que a cada 3 homens são 5 mulheres. Então vem comigo. Se a cada 3, fala comigo, se a cada 3 homens são 5 mulheres, vamos de novo. Se a cada 3 homens são 5 mulheres, num total de 8 pessoas, 3 são homens e 5 são mulheres. Se a cada grupinho de 8 pessoas, 3 são homens e 5 são mulheres, quer dizer que os homens são 3/8 e as mulheres são 5/8 desse grupo. Deu para entender? Caraca, Adriano, a gente pegou o grupo de 32 e dividiu num grupinho menor de 8. E nesse grupo de 8, 3 são homens. Se 3 de 8 são os homens são 3/8. E as mulheres são 5/8. Então quer dizer que o número de homens é o quê? Vai lá, o número de homens é 3/8 dos funcionários. Quando eu falo de alguma coisa, do valor, da tal parte, esse de, da, do é sempre uma multiplicação. 3/8 dos funcionários. 3/8 vezes o número de funcionários, que é 32. E 3/8 vezes 32, simplificando, a mesma continha de antes, é obviamente que vai dar o mesmo 12 para o número de homens. E Adriano, se num grupo de 8, 3 são homens, os outros 5 são mulheres. Então as mulheres são 5/8. Se as mulheres são 5/8 dos funcionários, 5/8 vezes o número de funcionários. E 5/8 vezes 32 vai dar o quê? 20. Meu Deus, que incrível, Adriano! São as mesmas respostas? É óbvio, é a mesma questão, tem que dar as mesmas respostas. E aí, você gostou dessa maneira? Você achou ela mais interessante, mais rápida? Poxa, Adriano, legal, entendi. Não, achei que eu não entendi muito bem. Você entendeu o anterior? Eu já estou muito feliz com você. Eu quero que você entenda uma das formas de resolver. Pegou bem? Só para a gente fechar a questão e marcar o gabarito dela, para esse caso, então, o gabarito é a letra D, 12 homens e 20 mulheres. Mas nesse caso, você poderia ter testado as respostas? Claro. Se a cada 3 homens são 5 mulheres, se a cada 3 homens, que era a informação de antes, são 5 mulheres, Adriano, eu sei que o grupo de homens é menor que o grupo de mulheres. Então, com certeza, tem que ter menos homens que mulheres. Nesse caso, a letra A poderia ser? É claro que não. A letra B poderia ser? Também não. Nem mesmo a letra C, porque o número de homens e mulheres é o mesmo. Só poderia ser a letra D ou a letra E. E aí você poderia pegar os valores, colocar na forma de uma divisão, ir simplificando até chegar no valor que foi dado. Então não vou negar que às vezes numa questão de vestibular é mais interessante, é melhor você talvez testar as alternativas. Mas eu te mostrei não de uma maneira, mas sim de duas para você conseguir chegar à resposta. Pegou bem? Entendeu a razão? Beleza. Se você entendeu, então nós podemos partir para a próxima parte, que é o quê? Proporção. O que é a tal da proporção? Quando fala em grandezas proporcionais, o que é a proporção? Vamos entender? A proporção direta ou simplesmente proporção é uma igualdade entre duas ou até mais razões. Mas eu coloco duas primeiro para que você entenda um caso mais simples. E depois a gente pode o quê?
aumentando. Vamos lá então? Adriano, uma igualdade entre duas razões. E quando eu tenho uma razão, eu tenho uma divisão, eu tenho uma fração. Então é igualdade de duas frações. É isso aí. O que é uma proporção? A está para B, A dividido por B é igual a C dividido por D. E isso aqui é uma proporção, uma igualdade entre duas frações, entre duas razões. E daqui você pode tirar algumas o quê? Propriedades. Você poderia somar os numeradores desde que você some os denominadores. E isso daria uma próxima fração, uma próxima razão que é equivalente a essa daqui, a essas aqui. Adriano, uma outra propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a C vezes B, que é a famosa multiplicação em X. Ai, Adri, pode usar? Claro que pode. Você vai usar em várias questões que quando eu monto uma proporção, você pode multiplicar numerador e denominador de uma fração com da outra e isso vai dar algo igual. Adri, mais uma coisa muito importante que vai te padronizar as questões. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora, que é trabalhar com a constante de proporcionalidade. O que é isso? Depois que você monta uma proporção, uma igualdade de duas razões, toda proporção você pode e até deve igualar a K, que é a constante de proporção. Tem muitas questões que você poderia resolver sem o K, mas qual é a vantagem do K? Vai criar um padrão para você. E não adianta dizer que não. Você gosta de padrão nas questões. Você gosta de ver o professor ensinando a fazer a questão. Você abre a prova do vestibular, você vê que é uma história diferente, com números diferentes, mas adivinha? Você vai lá, segue o mesmo padrão e a questão vai dar certo. E essa é a vantagem de usar o K. Ele vai te dar o mesmo padrão para você resolver as questões. Mas antes de chegar em questão, você precisa lembrar o quê? A diferença entre grandeza diretamente e inversamente proporcional. Vai lá, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, vamos primeiro lembrar qual é o conceito que está envolvido. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também. Se eu falei também, eu te dei uma dica. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Isso aí. Mas eu poderia falar que quando uma diminui, a outra diminui. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Só que essa definição você vai precisar muito na próxima aula, que é regra de 3. Lá você vai identificar o quê? Se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Aqui em razão e proporção, a questão vai te falar que as grandezas são diretamente ou que as grandezas são inversamente proporcionais. O que cabe a você na hora da prova é escrever isso matematicamente. Como é que eu coloco matematicamente grandezas diretamente proporcionais? E aí você vai ter que lembrar. Grandezas diretamente proporcionais. Multiplica ou divide? Eu vou te dar uma dica, tá? Grandezas diretamente é uma divisão. Boa, fala o D com força, vai. Grandezas diretamente é uma divisão. É isso aí. Quando eu falar que são grandezas diretamente, você vai fazer uma divisão. Agora vê se não faz sentido. Numa divisão, se eu aumentar o numerador, o denominador também tem que aumentar para continuar valendo a mesma coisa, para ter o mesmo K. Quer ver um exemplo? Se eu pegar a divisão 1 sobre 2, 1 meio, eu vou aumentar o numerador para 3. Tudo bem? O 1 virou 3. O 2 vai ter que aumentar ou diminuir para continuar valendo o mesmo 1 meio? Ele vai ter que aumentar, Adriano. Se era 1 sobre 2 e agora em cima virou 3, embaixo vai ter que ser 6. Ou seja, quando um aumentou, o outro teve que aumentar também para que continuasse valendo a mesma coisa. É por isso que grandezas diretamente, que quando uma aumenta, a outra aumenta, eu associo com uma divisão. Pegou? Entendeu? E agora, grandezas inversamente proporcionais. Se grandezas diretamente é uma divisão, grandezas inversamente é uma multiplicação. Ficou ruim, né? Adri, mas o di ficou bom, né? O di ficou bom. Agora o in, o mu, não tanto. Mas vamos lembrar só da definição? Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Isso aí. Quando uma aumenta, a outra diminui. Só que essa definição, você vai precisar aonde? Lá na aula de regra de 3. Porque é você que vai definir se é diretamente ou se é inversamente.
Aqui o que você precisa é associar, é colocar matematicamente isso. Aí vamos lembrar? Se grandeza diretamente é uma divisão, grandeza inversamente é uma multiplicação. Ficou ruim, né? Mas o dia ficou bom, vai. Grandeza diretamente, divisão. Então, grandeza inversamente é uma multiplicação. E olha só, numa multiplicação, se eu aumentar o valor do primeiro fator, o segundo fator tem que diminuir para que continue valendo a mesma coisa, para que continue o mesmo K. Vamos ver se faz sentido? Se eu fizer assim, ó, 2 vezes 6 dá 12. Eu quero manter o mesmo 12, tá? Aí o primeiro fator, que era 2, eu vou aumentar para 3. O segundo fator, que era 6, ele vai aumentar ou vai diminuir para continuar dando o mesmo 12? Ué, se agora é 3, vai ter que ser 4. Ah, se era 6, foi para 4. Olha só, diminuiu. Você entendeu? 2 vezes 6, 12. 3 aumentou. Vezes quem? Vezes 4 diminuiu para dar o mesmo 12. Então, numa multiplicação, quando um fator aumenta, quando eu aumento o valor de um fator, o outro fator tem que diminuir para que continue valendo a mesma coisa, para que continue dando o mesmo K. E olha só que legal, você pode pegar exemplo de outra área para você ver que formulazinhas prontas que já existem, que você usa direto, elas seguem esse padrão. Que quando é divisão, é diretamente. Quando é multiplicação, é inversamente proporcional. Vamos ver então? Segunda lei de Newton. Será que você lembra? Meu Deus, Adriano, é aula de física? Como assim? Vamos usar de outras matérias para explicar muita coisa da matemática também. Segunda lei de Newton diz o que para você? Que força é igual a massa vezes a aceleração. E se eu te perguntar, massa e aceleração são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos entender então? Olha só, massa e aceleração. Vamos pegar um exemplo prático do dia a dia, não tão prático assim, mas só para você entender. Digamos que eu vou empurrar um carro, tá? Eu, Adriano, com essa força, que não é muito, mas tô dando o meu melhor aqui. Vai lá, eu com a minha força, eu vou empurrar um carro, ok? Adriano, beleza, você vai aplicar uma certa força para empurrar um carro que tem uma certa o quê? Massa. E eu vou lá e aplico a minha força. Pá! E esse carro, quando eu empurro, ele vai ganhar uma certa o quê? Uma certa aceleração. Fez sentido? Tá bom. Agora, com a mesma força, que não é muito, eu sei, mas tudo bem, tô me esforçando. Vai lá. Com a mesma força, eu vou empurrar algo de uma massa o quê? Maior. Opa! Eu aumentei a massa, beleza? Se eu aumento a massa e eu aplico a mesma força, a força aqui, ó, faz papel do K, é a mesma. Mas se eu aumentei a massa, é um caminhão agora. Eu vou empurrar um caminhão. Ai! Você não é tão bom assim. Com a mesma força. E aí, a aceleração é maior ou ela é menor? Olha, se é a mesma força, ele vai andar bem devagarinho. É uma aceleração o quê? Menor. Olha só que legal. Quando a massa aumentou, a aceleração diminuiu quando eu apliquei a mesma força. E estão se multiplicando grandezas inversamente. E bateu com a definição. Quando aumenta a massa, diminui a aceleração. Grandezas inversamente. E bate pelo fato que estão o quê? Se multiplicando. Agora vamos pegar essa mesma fórmula, essa mesma segunda lei de Newton, e escrever ela de outro formato. Por exemplo, se eu quisesse dividir os dois lados por m, eu poderia? Sim. Eu estaria dizendo que a segunda lei de Newton pode ser escrita como força dividido pela massa é igual a aceleração. Agora, se eu te perguntar, força e massa são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos ver? Agora vamos lá. Eu quero dar a mesma aceleração. Para isso eu vou mudar o quê? A massa e vamos ver o que acontece com a força. Lá vai o professor Adriano, lá vai o Adri empurrar um carro. Beleza. Para empurrar esse carro, eu apliquei uma certa força numa certa massa que teve uma certa aceleração. Show de bola? Eu agora vou aumentar a massa. Caminhão, lembrou? Beleza, peguei um caminhão. A massa aumentou. Para dar a mesma aceleração, agora é a aceleração que faz papel do carro. Eu quero manter o mesmo valor. Então, para dar a mesma aceleração de antes, sabendo que a massa aumentou, é o caminhão agora, eu vou ter que aplicar mais força ou menos força? Mais, né? Não sei se eu vou conseguir ou não, mas tudo bem. Mas vamos lá, eu vou ter que aplicar o quê? Mais força. Se a massa é maior e eu quero dar a mesma aceleração, eu vou ter que aplicar o quê? Mais força. Aumentou a massa,
aumenta a força. E quando aumenta, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E você está vendo claramente que elas estão o quê? Se dividindo. E quando estão se dividindo, é o quê? Diretamente. Olha que legal. De outro exemplo, de outra matéria, de uma fórmula já conhecida, você viu que quando está multiplicando, inversamente. E quando está dividindo, diretamente. E é isso que você precisa. E acredite, tem questões que vão cobrar isso de você. O que, Adriano? Vão cobrar saber que diretamente é uma divisão e inversamente é uma multiplicação. Tá, eu tenho que fazer continha, né? Não. Às vezes a questão vai cobrar de você só esse conceito. Ah, duvido. Olha a questão que eu vou te mostrar do Enem. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura B. Calma aí, já tem muita informação, vamos começar a destacar aqui. A resistência mecânica, que ele chamou de S, de uma viga de madeira, de metal, né, o material não vai importar tanto aqui, mas tem uma resistência chamada de S. Ela é diretamente proporcional à largura B, é diretamente ao valor do B, tá bom? E ao quadrado da sua altura D. Então essa mesma resistência agora também é direta ao quadrado de D, beleza? Tá bom. E ela é, essa resistência, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Ou seja, a resistência é inversamente proporcional ao quadrado de x, conforme ilustra a figura. Eu até coloquei a figura aqui, mas nós não vamos olhar diretamente para a figura para resolver. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Ou seja, depois de montar toda a proporção, eu posso igualar a K, ele permitiu fazer isso na questão. E aí vem a pergunta do Enem, que ele faz uma mudançazinha no final, que é a seguinte: a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é. Ele coloca o S em função do K, do D, do B e do X. Mas na realidade é o S que vai multiplicar ou dividir o B, o D e o X. Então no final vai ter que fazer o quê? Uma continha para isolar o S. Mas o mais importante é essa montagem inicial. Vamos fazer então? Primeira coisa, pegar todas as informações do S, de quem ele é direta, de quem ele é inversa, e começar a montar. Vamos lá. A resistência S, que é aquela resistência mecânica lá da viga, tá? O S. Este S é diretamente proporcional à largura B. Vem comigo. Quando é direta, tem que fazer o D com força. Faz aí onde você estiver. Participa da aula, vai lá. Quando é diretamente é uma divisão. Então vou pegar o S e vou fazer dividido pelo valor do B. Olha só, o S e o B estão se dividindo. Por que eles estão se dividindo? Porque são diretamente. Pegou a ideia? E essa mesma resistência mecânica S também é diretamente ao quadrado da altura, que é a letra D. Então D ao quadrado, é o único detalhezinho na questão, é D ao quadrado e não é D, só isso. Mas a Adri também é direta. E se também é direta, também é uma divisão. Então o S e o D ao quadrado também tem que estar o quê? Se dividindo. E claro, para que o S e o D ao quadrado estejam se dividindo, naturalmente o D ao quadrado vai ter que multiplicar o B. Ah, então quer dizer que eles são inversamente? Sim, mas não é o caso da questão. Pegou a ideia? Ó, S e B estão se dividindo porque é diretamente. O S e o D ao quadrado estão se dividindo porque também é diretamente. Só que agora, essa resistência S, ela é inversamente proporcional ao quadrado do valor x. E quando é inversamente, é uma multiplicação. Então agora o S vezes o S multiplicado por x ao quadrado. Os valores que você vê que estão se dividindo são diretamente. E os valores que você vê que estão se multiplicando são inversamente. Pegou? E é só isso que o Enem quer de você. Que você saiba a definição de direta e inversa. Vamos relembrar mais uma vez para fixar bem? Quando são grandezas diretamente é uma divisão. E quando é grandeza inversamente é uma multiplicação. Pegou na boa? Em toda a proporção eu posso igualar a K. E a questão dizia que nós podíamos fazer isso. Só que o único detalhe é que ele não quer nesse formato. Já poderia ser. Ele quer que a gente isole o S. O Enem quer que a gente venha aqui e faça uma continha. Bom, se o B vezes D ao quadrado está dividindo, eu vou multiplicar os dois lados. E se eu multiplicar os dois lados por B vezes D ao quadrado, é assim que vai ficar. E se tem um x ao quadrado ainda multiplicando S, eu vou dividir os dois lados por x ao quadrado
para daí sim isolar o S. Só tem uma continha no final para encontrar a alternativa. Pegou bem? E aí, isolado agora, eu já posso ir lá responder a questão para finalizar, que nesse caso é o gabarito da letra A. O S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado dividido por x ao quadrado. Olha a importância de você saber que direta divide e inversa multiplica. Você resolve uma questão inteirinha no Enem. Top, né? Mas Adriano, questões no vestibular só cai assim? Ou tem algumas para operar, para fazer continha? Claro que tem para fazer continha também. Vamos ver então? Olha só a próxima questão, que top que ela é. É agora a aplicação mesmo da parte de proporção, grandezas direta ou inversamente proporcionais, mas agora com os números aí para resolver. Questão bem clássica de vestibular, modelo bem padrão, presta bem atenção. Os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado período. Opa, vai ter um valor que será dividido. Que valor é esse? É dividir o lucro. Então já anotei ali que eles vão dividir um valor, que é o lucro, pelos seus 3 gerentes. Então ele será dividido em 3 partes, por 3 pessoas. De modo que cada um receba uma parte diretamente proporcional ao seu tempo de serviço. Então vamos entender? Um valor será dividido entre 3 pessoas de maneira diretamente proporcional ao tempo de serviço de cada um deles. Bom, agora tem que pegar o restante do texto para ver que tempo de serviço é esse. Sabendo que o lucro que será dividido é de R$ 18.500, então aquele lucro lá é de R$ 18.500, já sabemos o valor total, e que o tempo de serviço de cada um dos gerentes é de 5, 7 e 8 anos. Podemos afirmar que o mais antigo na empresa receberá. Vamos lá então? Com as informações, agora é hora de montar as contas e manda ver para resolver a questão. Bora lá, começamos. Vamos dividir um lucro de R$ 18.500 entre 3 pessoas. Primeira pergunta é, quanto cada um deles vai receber? Você não sabe? Que bom, eu também não, né? Se soubesse, já teria acabado a questão. Já que eu não sei quanto que cada um vai receber, eu vou chamar de uma letra. Você pode chamar de X, Y, Z, mas eu, para te contrariar talvez um pouco, chamei de A, B e C. Bom, o primeiro gerente vai ganhar A reais, o segundo vai ganhar B reais e o terceiro vai ganhar C reais. Legal. Eu não sei quanto cada um vai receber, mas o total que eles vão receber, a gente já sabe que é de quanto? R$ 18.500. Então a soma do que cada um vai receber igual a R$ 18.500. Legal. Montamos uma primeira equação que envolve o valor de cada um. E agora? Como é que eu vou fazer para montar o restante? Eu vou usar a segunda informação, que o quanto cada um vai receber, que nós chamamos de A, B e C, é diretamente proporcional ao tempo de serviço de cada um, que é correspondente a 5, 7 e 8 anos. Ou seja, o que o A vai receber, ou melhor, o A reais que ele vai receber, é diretamente, quando é diretamente é uma divisão, é dividido pelos seus 5 anos de serviço. E quando é proporcional, eu vou igualando isso. Vamos lá então? O primeiro vai receber quanto? A. Tá quanto tempo na empresa? 5 anos. Então faço A dividido por 5. Mas professor, por que você fez dividido? Porque é diretamente. Ah, e se fosse inversamente você ia multiplicar? Isso! Quando é diretamente, divide. E como é diretamente proporcional, eu vou poder igualar com os outros valores, porque é uma proporção. Lembra que proporção é uma igualdade de razões. Vai lá, o segundo gerente vai ganhar quanto? B reais. Ele está há quanto tempo na empresa? 7 anos. Então o A está para 5, assim como o B está para 7. O terceiro gerente vai ganhar C, está há 8 anos na empresa, assim como o C está para 8. Pegou a ideia? Eu pude igualar todo mundo porque é proporcional. Por que você dividiu o quanto ele ia ganhar pelo tempo de serviço? Eu dividi porque era diretamente. E eu dividi esses dois números, essas duas grandezas, porque foi o que foi dito. Quanto cada um recebe é diretamente ao tempo de serviço. Deu para entender? Entendido isso, é conta que a gente vai fazer. Mas para padronizar, o que eu vou fazer? Eu posso pegar minha proporção e igualar a K, que é a constante de proporção. Agora imagina, se eu conseguir escrever o A, B e C em função de K, eu posso colocar todo mundo ali, fazer a continha com o K, descobrir o K, voltar para K, pegou o trocadilho, e aí descobrir quanto que é o A, o B e o C. Vamos fazer isso então? Olha só, quando eu tenho várias igualdades, eu só posso igualar quem está do ladinho? Não, eu posso igualar quem eu quiser com quem eu quiser. Então eu posso dizer que o A dividido por 5 é igual a K. Pode ou não pode? Pode. E se A dividido por 5 é igual a K,
quer dizer que se eu multiplicar os dois lados por 5, eu vou ter que o A é igual a 5K. Opa! Eu já encontrei o A em função de K. Agora, vamos lá, B dividido por 7, eu posso dizer que é igual a K? Claro que eu posso. E se B dividido por 7 é igual a K, multiplicando os dois lados por 7, eu vou encontrar que B é igual a 7K. E se o C dividido por 8 é igual a K, então C é igual a 8K. Eu só isolei o A, o B e o C em função de K. Agora, no lugar daquele A, daquele B e daquele C, eu posso colocar esses valores aqui? Sim ou não? Claro que eu posso. E é o que eu vou fazer. Troquei o A, o B e o C em função de K. Vamos lá então? 5K mais 7K, 12K mais 8K, 20K. E se 20K é igual a 18.500, quer dizer que o K é 18.500 dividido por 20, que vai dar 925. Bom, encontrando o valor do K, qual foi a pergunta que a prova fez? O mais antigo na empresa receberá quanto? Quem é o mais antigo na empresa? O A, o B ou o C? O C, que é 8 vezes o K. E 8 vezes 925, 7.400, ou seja, R$ 7.400 esse gerente vai receber. Essa é uma maneira de resolver, mas tem outra maneira. Adriano, tem outra maneira de resolver? Tem outra maneira de resolver que eu vou te falar agora. Pensa bem. Se eu sou um dos gerentes, tá? Se eu sou um dos gerentes, o que eu vou receber é direto ao meu tempo de serviço. É dividido pelo meu tempo de serviço na empresa. Agora imagina que eu tenho aqui os meus amigos gerentes, tudo bem? Se o meu valor de lucro é direto ao meu tempo, o nosso valor é direto ao nosso tempo. E o nosso valor, o total que nós vamos receber é de quanto? 18.500. E o nosso tempo de serviço é a soma dos nossos tempos. 5 mais 7 mais 8 que dá 20. Então o nosso lucro é direto, é dividido pelo nosso tempo de serviço. O nosso lucro, 18.500, dividido pelo nosso tempo total, que é de 20 anos. E aí me diz, quanto é que dá? 18.500 dividido por 20, dá quanto? 925? Uau! Você fez essa conta assim rápido? Adriano, tá respondido aqui. Olha só que legal. Você já tem a resposta aqui. Ou seja, fazer assim de cabeça, você economiza muita conta. É mais rápido. Mas se você não entendeu, tá tudo bem. Adri, 18.500, nosso lucro. Dividido pelo nosso tempo 20, 925. E aí bastaria multiplicar pelo 8, ou pelo 7, se ele quiser saber o outro gerente, ou pelo 5, se ele quiser saber o outro gerente. Pegou a questão? Se você entender dessa segunda maneira, top, tô feliz, porque você encontrou uma maneira rápida de fazer. Mas se você não entendeu, qual é a vantagem desse procedimento? Padrão. Ele acabou de padronizar qualquer questão de grandezas proporcionais para você, seja direta ou seja inversamente proporcional. Vamos só conferir o gabarito então? Fizemos a continha e o que mais ganhou na empresa, o gerente que mais ganhou, faturou aí R$ 7.400, que é o gabarito da letra D. Mas eu te falei que esse procedimento funcionaria usando o K também para grandezas inversamente proporcionais. E eu vou te mostrar essa questão agora. Vamos lá. Questão do Enem. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa. Vamos ver quais cláusulas são importantes para a questão. Primeira, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Não tem nenhum valor numérico, não parece uma informação tão importante. Segunda informação, segunda cláusula. O total de recursos destinados para contratar o conjunto de 3 máquinas, dessas 3 máquinas, é de R$ 31 mil. Opa! Para contratar as 3, eu tenho R$ 31 mil disponíveis. Então, essa é uma informação bem importante. Continuando agora com a outra cláusula, eu tenho o quê? O valor a ser pago a cada empresa será o quê? Inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Ou seja, as 3 máquinas juntas receberão R$ 31 mil. O valor pago a cada uma delas é inversamente proporcional à idade de uso da máquina. As empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Então já sei qual é o tempo de uso de cada uma delas. E aí a pergunta do Enem é sobre uma delas, sobre 2, sobre as 3. Vamos ver qual é a pergunta do Enem.
Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Pensa bem agora. E isso é uma análise que a gente já podia ter feito na questão anterior, mas eu deixei para fazer agora proposital. Olha só. Adriano, eu quero saber quanto vai receber a máquina com maior idade de uso. Só que grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Se eu quero saber quanto que vai receber a empresa que tem a máquina com maior idade de uso, essa empresa vai receber o quê? Menos. É a que menos vai receber das três, daquele total de 31 mil. Assim como quando a questão é de diretamente proporcional, quanto maior um, maior o outro. Pensa na questão anterior. O gerente que estava mais tempo na empresa foi o que ganhou mais. Assim como o que estava menos tempo na empresa, se tivesse que calcular, teria ganhado menos. Conclusão, você já pode tirar algumas conclusões da questão. Adriano, o valor que essa empresa vai receber não é um valor gigante, não é um valor tão grande, tipo metade ou mais da metade, algo do tipo. É um valor o quê? Menor, porque a empresa que tem a máquina com maior idade, se é inversamente proporcional, vai ganhar menos. Mas para não ficar no achismo, vamos resolver para ver o que vai dar nessa questão aqui. Olha só, pegando as informações que nós encontramos no texto e destacamos. Primeira informação, que o total de recursos para as três máquinas é de 31 mil reais. Aí eu te pergunto, a empresa com a primeira máquina vai receber quanto? Você não sabe? Eu também não. Chama de uma variável. A segunda empresa? A terceira empresa? Não sei. Eu não sei quanto cada uma vai receber para cada uma das suas máquinas. Se eu não sei, eu vou chamar de X, Y, Z. Nesse caso, eu chamei mais uma vez de A, B e C. Mas, professor, chama de XYZ, não tem que ser tudo XYZ. Você chama da letra que você quiser. E eu quero chamar de A, B e C. Ora, as bolas. Muito bem. A primeira empresa vai ganhar o quê? A reais pela sua máquina. A segunda, B reais. E a terceira, C reais. Eu não sei quanto cada uma vai ganhar, mas eu sei que o total que elas vão ganhar, portanto a soma daquilo, é igual a quanto? 31 mil reais. Faz sentido? Ô Adriano, e como eu sou parecido com antes, adivinha? Padrão. Eu te ensinei um jeito para você padronizar. Não interessa se é direta ou se é inversamente proporcional. Você tem um padrão para resolver. Vamos agora à segunda informação? Olha só. O valor pago a cada uma das empresas é inversamente proporcional à idade de uso da máquina, que são de 2, 3 e 5 anos para cada uma das empresas. Então vamos lá. Quanto cada empresa vai receber? A, B e C. E o A, o B e o C, que é quanto cada uma vai receber, é inversamente proporcional à idade de uso, que é 2, 3 e 5 anos. Então o A, o B e o C é inversamente proporcional a 2, 3 e 5. Quando é direta, divide, mas quando é inversa, multiplica. Então você vai multiplicar o A, o B e o C por 2, 3 e 5, respectivamente. E como é inversamente proporcional, isso te permite poder igualar essas multiplicações. Vamos lá então? Primeira empresa vai receber quanto? A máquina tem quanto de idade de uso? 2 anos. Então A vezes 2. Como é proporcional, é igual. Segunda empresa, B reais. Quanto tempo de uso? 3 anos. Então, igual a B vezes 3. Terceira empresa vai ganhar C reais e a máquina tem 5 anos de idade de uso, então igual a C vezes 5. E se é uma proporção, eu posso e até devo igualar a K para manter aquele mesmo padrão. Adriano, não tem um jeitinho de resolver isso aqui direto? Como você fez antes, meio que de cabeça? Até tem, mas não é tão simples quanto quando é diretamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, conselho que eu vou te dar, segue o padrão, faz a continha que vai dar certo e você não vai ter dúvida alguma. Você já percebeu o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o quê? Isso daqui. Vou isolar todo mundo em função de K, vou jogar lá, descobrir o K, voltar para cá e descobrir cada valor que eu precisar. É o mesmo padrão de resolução. Vamos lá então? Olha só. Para resolver então, pegar as informações que nós já temos e fazer o mesmo procedimento de antes. Se eu tenho várias igualdades, eu só posso igualar quem está do ladinho? Não, eu igualo quem eu quiser com quem eu quiser. E se meu A vezes 2 é igual a K, eu posso pegar o quê? Os dois lados e dividir por 2, para encontrar o A em função de K. E o meu A é K dividido por 2. Pegou na boa? Vai lá. Se B dividido por 3 é igual a K, então o B é igual a K dividido por 3. E se o C vezes 5 é igual a K, então C é igual a K dividido por 5.
Se eu tenho os valores em função de K, eu vou colocar todo mundo lá para descobrir o K. Olha só, o A, o B e o C eu troquei pelos seus respectivos valores em função de K. Show de bola? Vamos resolver então? Ih, Adriano, mas é soma de fração. Eu vou ter que fazer o quê? Tirar o mínimo dos denominadores. É isso aí. Questões de inversamente proporcional, elas são questões um pouco mais chatinhas na hora de fazer a conta. Mas vamos lá, tô junto contigo, vamos fazer junto. Vai lá. Mínimo múltiplo comum entre os denominadores 2, 3 e 5. Como eles são números primos e primos entre si, Adriano, vai ser o produto entre eles. Não que toda vez é assim, mas esse caso é. 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Então o denominador comum é 30. Aí como é que faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tô junto contigo, vamos junto. 30 dividido por 2, 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3, 10 vezes K, 10K. E 30 dividido por 5, 6 vezes K, 6K. 30 dividido por 1, 30 vezes 31 mil, 30 vezes 31 mil. Eu já te falei, você não precisa fazer o quê? Continhas intermediárias. Show de bola? Adri, como tem um 30 que é denominador comum dos dois lados, eu poderia multiplicar por 30, ele vai cancelar. E aí sobrou 15K mais 10K mais 6K, que é igual a 31K, que é igual a 30 vezes 31 mil. Olha só que legal. Eu posso simplificar o 31 com 31 mil, que vai sobrar quanto? 1000. Então, K é igual a 30 vezes 1000, que é 30 mil. Se eu descobrir o valor do K, eu venho aqui e descubro aquele que eu quiser. Mas o Enem tinha perguntado à empresa, quanto que ela vai receber, a empresa que tem a máquina com o quê? Com maior idade de uso. Ou seja, a máquina C. Então não tem por que eu descobrir o A, o B e o C. Eu vou direto na empresa que vai receber C e calculo ela direto, beleza? Aí é questão de inteligência e direto ao ponto que a prova perguntou. Então só para finalizar e encontrar o valor, eu vou resolver diretamente o último, que é o C. K igual a 30 mil e a empresa vai receber C reais através de K dividido por 5. E 30 mil dividido por 5, que é 6 mil reais, que corresponde ao gabarito da letra B. E você viu agora o que? Um padrão. Adriano, não importa se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Tem um padrão para resolver. Apesar de alguns momentos, você pode fazer de cabeça e agilizar um pouco mais. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula que é tão importante e que cai em várias questões. Te vejo na próxima aula. Tchau!